Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém, meus amados. Sem perca de tempo, abra a sua Bíblia no livro de João. Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler apenas um versículo, irmãos. Versículo de número 48. João 4, 48. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagre, não crereis. Podeis sentar. Meus irmãos, o tema do Congresso de Missões esse ano é homens dos quais o mundo não era digno, baseado naquele texto de Hebreus, no capítulo 11, do 37 ao 38, né? Na verdade, todo o capítulo 11 de Hebreus fala acerca da galeria dos heróis da fé, e nós decidimos, né, colocar esse tema hoje, nesse ano, para o Congresso de Missões. E eu confesso que fui aquele que sugeriu o tema, né, e os irmãos da comissão aceitaram, e eu pretendia falar sobre os heróis da fé. Já havia até preparado a palavra, falando acerca das características que aqueles homens tinham, né? E que se nós quiséssemos também ser um instrumento nas mãos de Deus, nós tínhamos que buscar essas características que eles tinham. E eu confesso que era essa a minha intenção antes de pregar esta palavra voltada para o tema, mas de uns dias para cá, Deus tem me direcionado a falar sobre outra coisa. Na verdade, eu quero apenas dar continuidade àquilo que tanto tem sido falado nesses últimos dias aqui. Eu acredito que seja essa a direção de Deus para esse momento, irmãos. E eu julgo que é, na verdade, a necessidade da igreja nesse momento. Porque se nós formos fazer, irmãos, uma avaliação deste ano, que já está chegando no fim, nós tivemos muitas atividades, fizemos muitas cruzadas, muitos evangelismos, cruzadas no interior, na capital, muitos cultos campais, mas foram pouquíssimos os frutos que nós colhemos. Foram pouquíssimas as vidas, irmãos, que se entregaram a Jesus esse ano. E nós, irmãos, temos que pensar em alguma maneira de mudar essa realidade. Eu não acredito, irmãos, que tudo dependa apenas de Deus. Eu sei que a Bíblia diz, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, mas Deus tem os seus métodos de agir. Ele tem a sua maneira de agir. Lá em 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, arrepender, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ou seja, ali está claro, o povo dele faz a sua parte e ele faz a dele. Então, trazendo para a nossa realidade, eu acredito, irmãos, que há sim algo que nós podemos fazer para ver essa realidade mudar. Para ver vida se convertendo, para ver as coisas mudarem, irmãos. E nós temos, irmãos, que fazer algo diferente. Porque se nós fizermos as mesmas coisas, nós não esperemos, irmãos, que o resultado será diferente. Coisas iguais, resultados iguais. Coisas diferentes, resultados diferentes. Isso é óbvio.
Então nós temos que procurar alguma maneira, irmão, de ver o que nós podemos fazer para ver esta realidade mudar, para ver almas se convertendo, para ver os frutos do nosso trabalho, irmãos. E, como eu disse, a direção que Deus está dando, irmãos, aqui já há algum tempo, é que tem que ter milagre, irmãos, para que o povo possa crer. Tem que ter cura divina, o povo tem que ver milagre para poder crer, como Jesus disse. Jesus disse: bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Mas a grande verdade é que a maioria é como Tomé, irmãos. Tem que ver para crer. Eu estava até ouvindo a pregação daquele missionário que veio aqui no ano passado, né? E ele dizendo: pregar todo mundo prega, mas poder de Deus não é para qualquer um. Então, se nós formos analisar, irmãos, os testemunhos de Jeová pregam. Os católicos pregam, de maneira errada, mas pregam, estão aí nas ruas, né? E para muitos que estão aí fora, que não entendem a palavra, eles são uma religião e nós somos outros, mas eles têm que ver, irmãos, a diferença na igreja. Nós estamos agindo igual a eles, nós estamos fazendo o que eles fazem. Mas quando eles começaram a ver Jesus curando através das nossas mãos, demônio sendo expulso, morto ressuscitando, aí eles vão ver: esse povo aí é diferente, não é igual aos outros não. E aí as coisas vão começar a mudar, irmãos. É essa a direção que Deus está nos dando, irmãos. Nós temos, irmãos, que buscar isso. Tem que acontecer isso, ou caso contrário, não esperemos que o resultado do ano que vem vai ser diferente. Vai ser a mesma coisa. Mas dá, irmãos, para mudar o quadro. Na verdade, é a vontade de Deus que esse quadro mude, irmãos. É a vontade de Deus nos usar para que esse quadro mude. O mais interessado em mudar este quadro é o próprio Deus, irmãos. E eu creio, irmãos, que está muito perto de acontecer esse momento, dessas coisas começarem a acontecer com frequência no nosso meio e vidas serem alcançadas para a glória de Deus. Eu estava analisando isso, meditando em tudo isso, aquilo que o pastor Glauco tem falado aqui constantemente, acerca de cura divina, de milagre, irmãos. E comecei a analisar algumas coisas da Bíblia Sagrada. Por exemplo, como era o evangelismo de Jesus. Será que o evangelismo de Jesus era igual ao nosso, irmãos? Será que Jesus apenas pregava? Será que Jesus apenas ia de casa em casa? Será, irmãos, que era como nós estamos fazendo? Porque hoje nós estamos fazendo apenas isso. Não era, irmãos. O ministério de Jesus era seguido de milagres. Tire as curas divinas dos evangelhos, por exemplo, não sobra quase nada, irmãos. Então não era apenas pregação, era pregação e milagre, e então o povo se convertia. Era sinais e prodígios seguindo a pregação. Então o povo se arrependia, cria, entregava a vida a ele, irmãos. Na igreja primitiva, da mesma maneira. Não era apenas pregação. Não era, irmãos, tinha milagre constantemente. Nós vemos ali prodígios e sinais acompanhando os apóstolos e aqueles que estavam fazendo a obra de Deus. Tire os milagres do livro de Atos, não sobra quase nada, irmãos. Então, meus amados irmãos, essa é a direção. Não há saída para nós, irmãos. Ou Deus começa a cooperar milagre, ou não esperemos que as coisas mudem. Essa é a saída, na verdade, né? Como o pastor Edmilson disse lá no Mucuripe, Deus nos colocou num beco com saída, e a saída é Deus começar a operar milagre através da nossa mão, para a vida se converter ao Senhor. O que eu vejo, irmãos, no livro de Atos, eu poderia citar aqui Jesus, o ministério de Jesus, os milagres que Jesus fez, os resultados que aconteceram, quando o milagre acontecia ali diante dos olhos do povo. Mas eu queria citar mais hoje aqui acerca da igreja primitiva.
Os milagres que aconteciam ali na igreja primitiva, irmãos. E o resultado que aquela igreja obtinha quando acontecia milagre diante dos olhos dos incrédulos. Vamos para Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 2 para iniciar. Atos capítulo de número 2, irmãos. A Bíblia vai nos mostrar que aconteceu um milagre ali. E uma coisa que eu noto, irmãos, na igreja primitiva, é que muitas vezes a pregação deles se iniciava em cima de um milagre que tinha acabado de acontecer. Acontecia o milagre e quando eles começavam a pregar, eles pregavam já em cima do milagre que havia acabado de acontecer. Em Atos capítulo de número 2, houve um milagre ali. Nós sabemos, irmãos, que quando aconteceu ali o batismo no Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas estranhas, porque a evidência do batismo é línguas estranhas, não é idioma. A palavra língua, o pastor Glauco já ensinou aqui diversas vezes, quando fala que eles falaram em línguas, no versículo de número 4, que diz assim, Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. A palavra língua aqui é glossa. E lá no versículo de número 6, quando fala assim, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. A palavra língua já é outra no grego, é dialeto. Porque na verdade, irmãos, eles falaram em línguas estranhas, e Deus fez com que aquele povo ouvisse na sua própria língua. Deus fez com que os 120 que estavam ali falando em línguas falassem no idioma daqueles que estavam ali de outras nações. O árabe ouvia os 120 falar em árabe. Todos os outros das outras nações ouviam os 120 falando na sua própria língua. Houve um milagre na audição daquele povo, irmãos. E eles ficaram maravilhados. Como é que pode? Esse povo é judeu, esse povo não é da nossa terra, esse povo certamente não aprendeu a nossa língua, e agora estão falando o nosso idioma. E a Bíblia diz que eles falavam das grandezas de Deus. Meus amados irmãos, logo aquele milagre fez com que aquele povo ficasse confuso, ficasse perplexo, e certamente o Espírito Santo começou a trabalhar no coração daquele povo devido àquele milagre que eles tinham acabado de ver. E aí, meus amados irmãos, é onde entra a pregação de Pedro, irmãos. E a pregação de Pedro, irmãos, ela se inicia, como eu disse, em cima do milagre que tinha acabado de ocorrer. Lá no versículo de número 14 em diante, mas eu quero enfatizar a partir do 16, a Bíblia diz assim, Pedro diz assim, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí continua dizendo, nos últimos dias, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quando Pedro fala isto, ele está falando do milagre que tinha acabado de ocorrer. Ele está falando para o povo, isto aqui, meu filho, não é cachaça não, porque são 9 horas da manhã, tem ninguém beba aqui não. Isto é o que profetizou o profeta Joel, e a palavra de Deus vai dizer que quase 3.000 almas se converteram a Jesus naquele dia. E meus amados irmãos, esse texto aqui é tremendo, porque eu vejo, irmão, que o discurso de Pedro foi bem curtinho, irmão. Foi do versículo 14 até, meus amados irmãos, o versículo de número 36. Foi bem curtinho, não foi 5 minutos de discurso, porque quando há milagre, meu amado, não precisa esticar muita pregação não, porque já o milagre, Deus opera, Deus convence e mostra que verdadeiramente Ele está operando no nosso meio.
Outra coisa que eu aprendo, irmão, é que não houve nem sequer apelo na pregação. Eu não vejo Pedro perguntando quem de vocês quer aceitar Jesus como Salvador, não. Eu vejo eles gritando: o que faremos, varões, irmão? E aí Pedro começa a dizer o que é que eles fazem, e quase 3.000 almas se converteram a Jesus naquele dia. Oh, glória! É um milagre, uma pregação e a colheita, irmão, de muitas almas rendidas aos pés de Jesus. Meus amados irmãos, tem que ter isso no nosso meio, irmão. Tem que ter isso para a gente ver os pecadores bradando e dizendo: o que faremos, varões, irmão? E a gente vai direcionar eles o que fazer, e o nome do Senhor será glorificado através da conversão daquelas vidas, irmãos. Tem que ter milagre, igreja. Não tem saída para nós, tem que ter milagre no nosso meio. Atos capítulo de número 3. A Bíblia vai mostrar mais uma vez milagres acontecendo e vidas se rendendo a Jesus através daquele milagre. Atos capítulo de número 3, irmão. O texto é tremendo e nos ensina muitas coisas, e que nós podemos colocar em prática, irmãos, quando nós formos evangelizar. A primeira coisa que eu quero enfatizar aqui de Atos capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: e Pedro e João, subindo junto ao templo, a hora da oração nona, eles foram para o templo para orar, para o culto de oração, o culto de oração que muitas das vezes é desprezado por nós, mas eles entenderam que sem oração não tem milagre, sem oração não há poder, sem oração não há conversões de almas. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui e até agradecer as irmãs da consagração dessa igreja, porque talvez muitos não saibam, mas há tempo atrás, há uns anos atrás, a maioria sabe, mas talvez algum não saiba, esse irmão que está pregando aqui era quem estava comandando o tráfico de droga desse bairro aqui. Era aquele que estava influenciando os jovens a matar, roubar e destruir. Era ele que dava as armas, era eu que arquitetava os planos, tudo era através de mim. E ninguém me evangelizou, ninguém falou de Jesus para mim não, irmão. Mas aqui nesta igreja tinha um grupo de irmãs que estava todo dia de manhã orando. A minha mãe era uma das tais, chegava e dizia: bota o nome do meu filho, Daniel, o nome dele. E meus amados irmãos, a polícia invadindo a minha casa, eu indo preso, as pessoas dizendo para minha mãe o que eu fazia, que eu dei coronhada de revólver, que eu dei tiro, que eu fiz isso e aquilo, mas continuaram orando. E no dia 11 de setembro de 2011, no domingo pela manhã, o Senhor me visitou na minha casa. Ninguém me evangelizou, o Senhor me visitou e Deus me salvou, Deus me capacitou, e hoje eu estou aqui para dizer que verdadeiramente a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quero agradecer às irmãs que oraram por mim. Muito obrigado, irmãs. Continue orando por outros, que nós vamos ver muito milagre acontecer aqui nesta igreja ainda, através da oração de vocês. Eu creio, eu digo com propriedade, funciona, porque eu sou resposta de oração, irmãos. Funciona. Sem oração não tem milagre, sem oração não tem poder, sem oração não há conversões. Então aqueles homens, irmãos, entendiam isso e por isso foram para o templo para orar. E diversas vezes a Bíblia vai mostrar eles indo orar. Atos capítulo número 4, eles foram orar de novo, o lugar tremeu, todos foram cheios do Espírito. Atos capítulo de número 6 é o que é o mais tremendo para mim, é onde a Bíblia diz que houve murmuração dos gregos, porque as viúvas estavam sendo esquecidas no ministério cotidiano. Aí os apóstolos disseram: vamos escolher 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, ao qual nós vamos constituir para esse negócio.
nosso, mas nós vamos perseverar na oração e na palavra. Nós não vamos se sobrecarregar não, vamos escolher outras pessoas para assumir essa responsabilidade, para a gente continuar orando e pregando, porque sem oração não há poder, sem oração não há resultado, sem oração não há milagre. Esses homens enfatizavam isso, irmãos. Por isso que Deus usava poderosamente. Atos ainda 3, continuando. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha uma porta do templo chamada Formosa a pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber dele alguma coisa. Mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Note o que Pedro disse: o que eu tenho, eu te dou. Aquele homem, meus amados irmãos, ele não tinha fé para ser curado, ele nem sequer pediu a cura, mas Pedro disse: olha para nós, e o que eu tenho eu te dou. E o que é que Pedro tinha? Tinha fé, tinha poder, e através da fé e do poder de Pedro e João, aquele coxo foi curado para a glória de Deus. Isso é importante ser dito, irmão, sabe por quê? Porque lá em Atos 14, a Bíblia também vai falar acerca da cura de um coxo de nascença. A história é muito semelhante a essa de Atos 3. A Bíblia vai dizer que Paulo, aquele texto que Paulo estava pregando, e quando viu que ele tinha fé para ser curado, ministrou a cura e o homem foi curado para a glória de Deus. Só que há uma diferença nesses dois textos, que vale a pena nós falarmos aqui. É que a Bíblia vai dizer aqui em Atos 3, como eu disse, que o coxo não tinha fé para ser curado, irmãos. Nem sequer ele pediu a cura. Mas Pedro, irmãos, e João, certamente viram ali uma grande oportunidade do nome do Senhor ser glorificado e as vidas se renderem aos pés de Jesus. Então é onde ele diz: olha para nós, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E pela fé de Pedro e João, ele levantou e andou e foi curado, irmão. O de Atos 14 foi curado pela sua própria fé. O de Atos 3 foi curado pela fé de Pedro e João. Isso é importante ser dito, sabe por quê, irmão? Porque isso mostra que se eu orar por alguém que está enfermo, se ele não tiver fé para ser curado, mas se eu tiver, ele vai ser curado do mesmo jeito. Se ele tiver fé para ser curado, é melhor ainda. Ser curado pela sua própria fé é melhor ainda, para não ficar dependendo dos outros. Mas se eu orar e ele não tiver fé, mas se eu tiver, ele vai ser curado do mesmo jeito. Porque onde a fé é a resposta, irmão. Onde a fé é a milagre. Onde a fé, Deus opera e responde. Irmão, é muito fácil, irmão, eu dizer para você que você não foi curado porque você não tem fé. É muito fácil esquivar da responsabilidade. É muito fácil dizer: não, esse povo é incrédulo, irmão, esse povo não crê não, é por isso que Deus não opera na vida dele. Meu irmão, está aqui a prova, irmão. Deus não opera porque não há fé nele, nem nós. Meus amados irmãos, muitas das vezes a gente diz que crê, mas a verdade é que a gente não crê. E a gente precisa se arrepender dessa incredulidade, e se quisermos ver Deus operar através da nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: se eu orei por alguém aqui e não foi curado, a culpa é minha e sua. Quinta-feira eu orei por um bocado de gente aqui. Se você não foi curado, eu creio que foi, a culpa é nossa mesmo, irmão. É 50-50, minha e sua. Porque aonde a fé, Deus opera.
Onde há fé, Deus responde. Onde há fé, há milagre. E nós, irmãos, crentes em Jesus Cristo, podemos fazer coisas que vai aumentar a nossa fé, que vai despertar a nossa fé, para que quando a gente for orar pelo enfermo, ele será curado através de nós. E nós vamos poder dizer como Pedro: olha para nós, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Glória a Deus. Irmão, nós temos que assumir, irmãos, que nós não temos a fé operante, a fé agressiva, a fé viva, que muitas das vezes é só palavra, irmãos. É o primeiro passo para as coisas mudar. Reconheça, não tem. Reconheça a sua incredulidade, é o primeiro passo. Eu já reconheci a minha, já estou no caminho para mudar. Em nome de Jesus vai mudar. Em nome de Jesus eu vou ver, eu vou contemplar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Atos capítulo número 3 ainda. Olha para nós, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E é interessante isso aqui, irmão, porque a Bíblia vai dizer que quando Pedro e João falam levanta-te e anda, o homem não levantou e andou. Levanta-te e anda, não aconteceu nada não. Levanta-te e anda, o homem continuou lá paralítico. Mas, meus amados irmãos, a fé viva, ela não dá margem para dúvida, irmão. A dúvida não entra na história, a dúvida tem que sair fora. E aqueles homens tinham tanta certeza que aquele homem ia ser curado, que pegou o homem, botou ele de pé. Já pensou se eles ficassem pensando: e aí, meu irmão, vamos colocar o homem de pé, e se o homem cair, a vergonha que nós vamos passar. Se o homem cair no chão, olha aí, tem muita gente aqui, vão falar mal de nós. Mas não, irmão, a fé verdadeira é essa, é aquela que não duvida. Tiago disse que se alguém quer pedir alguma coisa a Deus, peça não duvidando, porque a dúvida é inimiga da fé. A fé verdadeira é aquela que não dá margem para a dúvida. Nós temos que alcançar esse nível, irmãos, de orar por alguém e pegar a caixa de remédio e dizer: vai mais precisar disso aqui não, joga fora. Pega a receita, joga fora. Não vai mais precisar, me dê essa muleta aqui, porque tu estás curado para a glória de Deus. Aleluia. E o homem levantou e andou. E a Bíblia diz, irmãos, e saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conhecia-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que tinha acontecido. Aí note, agora vem o discurso de Pedro, irmãos. E o discurso de Pedro, a semelhança de Atos 2, foi em cima do milagre que tinha acabado de acontecer. Versículo número 11. Apegando-se o coxo, o que fora curado, Pedro e João e todo o povo correu antônito para junto deles ao alpendre de Salomão. E quando Pedro viu isto: homens israelitas, por que maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se pela nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? E aí ele começa a apresentar aquele que verdadeiramente curou. Meus amados irmãos, a pregação de Pedro foi em cima do milagre. Isto aqui, não foi nós não, meu filho. Isto aqui, quem curou foi aquele que vocês crucificaram, aqueles que vocês rejeitaram. Meus amados irmãos, a pregação já foi em cima do milagre que tinha acabado de ocorrer. É coisa tremenda, irmãos. E isso tem que acontecer no nosso meio, irmãos. A nossa pregação ser em cima de coisas que o povo viu. E a Bíblia diz aqui, no versículo de número 11: apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e a João, todo o povo correu antônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Olha só, a cura atrai o povo. A cura atrai os incrédulos. A cura, irmãos, ela faz com que o povo veja, meu irmão. Quando Jesus começar a curar, não vou nem dizer se Jesus começar a curar.
Eu vou dizer, quando Jesus começar a curar coisas aqui sem explicação da medicina, instantaneamente, paralítico, cego, câncer, AIDS, meus amados irmãos, vocês vão ver essa igreja ficar pequena, vocês vão ver essas assembleias, essas igrejas aí, muitas das vezes que os irmãos saírem de lá para vir para cá, porque está sabendo que Deus está operando no nosso meio. Tinha um homem de Deus no passado, na época de Daniel Berg, o Navim, João Jonas, o nome dele. Ele é conhecido como o apóstolo dos sertões. Diz a história desse homem, ele era húngaro, irmãos, ele veio para cá. Diz a história que ele tinha todos os dons espirituais. E esse homem Deus operava sinais e prodígios extraordinários através da mão desse homem. E o maravilhoso, irmão, da história dele, quando diz que aonde ele chegava, todas as outras igrejas fechavam as portas e se juntavam a ele, porque via através do ministério daquele homem o que não estava acontecendo lá nas suas igrejas. Oh glória! Irmãos, isso tem que acontecer aqui, irmãos. Quando eu era da Assembleia de Deus, irmão, sabe o que eu ficava pensando? Era Deus trabalhando na minha vida. Sabe o que eu ficava pensando? O irmão Martins aqui, né, o meu amigo, conta muitas histórias da Assembleia de Deus, das antigas. E todos nós sabemos, irmãos, que era milagre, era batismo com o Espírito Santo, era cura, era coisas extraordinárias, dons espirituais. E aí sabe o que eu ficava pensando, irmãos? Eu ficava pensando assim, rapaz, se naquela época, que a igreja era rígida, que mulher não usava calça comprida, não se maquiava, que não tinha essas coisas que tem hoje, Deus operava daquela maneira. E a partir do momento que a igreja liberou essas coisas, Deus parou de operar. Então quem é que estava com a razão? Eu ficava pensando isso, irmãos. Se naquela época que não era permitido estas coisas, na minha mente, Deus operava, e quando foi passado a liberar essas coisas, Deus parou de operar. Então quem é que estava com a razão? Certamente era Deus trabalhando já na minha vida para me procurar uma igreja como antigamente. Graças a Deus achei. Aleluia, achei. E meus amados irmãos, essa igreja crê da mesma maneira como antigamente. A doutrina é a mesma, não mudou. A palavra de Deus não muda. Jesus mesmo disse, céus e terra passa, mas a minha palavra permanece. Mas meus amados irmãos, tem que acontecer também os milagres, os prodígios, os dons espirituais, como era também a igreja de antigamente. E quando isso começar a acontecer, irmãos, pode esperar que muitos outros irão se juntar a nós, como se juntaram aqui a Pedro e a João. Aleluia. Não sei se os irmãos têm notado, irmão, mas nas quintas-feiras aqui tem aparecido muita gente nova. Gente que eu nunca vi antes. Eu creio que já estão sendo atraídos, irmãos, pelas mensagens que estão sendo pregadas aqui sobre cura divina, irmãos. Esse é o caminho, irmão. Se nós quisermos ganhar alma para Jesus, Deus está nos dando a direção faz tempo. Este é o caminho. E continuando, irmãos, Pedro começa a pregar. E aí é onde vem agora aqui, irmãos, o resultado. Atos capítulo número 4, versículo de número 4. Veja o que a Bíblia diz. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. A primeira pregação, seguida de milagre, 3.000. A segunda, milagre, pregação, o número aumentou para quase 5.000. Meus amados irmãos, quantos cultos campais teve esse ano? Quantas cruzadas teve esse ano? Quantos evangelismos teve esse ano? Quantas almas se converteram esse ano? Mas Deus está nos dando a direção, irmãos. 2 pregações seguidas de milagre, e o número chegou a quase 5.000. Meus amados irmãos, este é o caminho. Quando há milagre, o povo vem. Quando há milagre, Deus opera. Quando há milagre, almas se convertem a Jesus. E o reino de Deus avança, o reino das trevas recua, irmãos.
Atos capítulo de número 4. A Bíblia também vai nos ensinar algo muito importante acerca disso. A Bíblia vai dizer, irmãos, que eles foram presos, né? Devido àquele alvoroço que houve ali, através da cura daquele coxo. Eles foram presos. E depois foram ameaçados para não mais falar no nome de Jesus. E foram soltos. E aí a Bíblia diz que eles foram orar. E o que me chama a atenção é a oração deles, irmãos. Atos 4, versículo de número 29, diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se faça prodígios e sinais pelo nome do Santo Filho Jesus. Meus amados irmãos, os nossos cultos de oração tem que se ouvir este clamor, tem que ter esta oração incessante, sem cessar. A igreja não pode parar de orar por isso. Senhor, estende a tua mão para curar, estende a tua mão para curar, até que as coisas comecem a acontecer. Seja sincero, irmão, você tem orado por isso? Todo dia, sem cessar, os cultos de orações das nossas congregações, tem se ouvido este clamor: Senhor, estende a tua mão para curar. Senhor, nas cruzadas, Senhor, usa os missionários para curar os enfermos. Senhor, estende a tua mão, Senhor, para que haja prodígios e sinais. Tem que haver, irmão. É como eu disse, há coisas que cabem a nós e outras que cabem a Deus. Está aqui a que cabe a nós. Você tem orado por isso? Aquele que pede, recebe. Quem não pede, não recebe, irmão. Aquele que bate, a porta se abre. Mas quem não bate, a porta não vai se abrir. Aquele que procura, encontra, mas para encontrar tem que procurar. Meus amados irmãos, pelo menos eu digo por mim, nunca eu orei tanto por isso na minha vida, porque lá em Marizeira também está do mesmo jeito como nas outras, poucas conversões, poucos resultados, mas eu tenho orado incessantemente: Senhor, estende a tua mão para curar, e eu creio, irmãos, que Deus vai operar esses dias. Aleluia, Deus. Atos capítulo de número 5, houve outro milagre que resultou também em conversões. É a história de Ananias e Safira. Todos nós conhecemos a história, irmãos. Que é onde Ananias e Safira venderam a sua propriedade, deram uma parte do dinheiro, disse que deram o dinheiro todo. E a Bíblia diz que Pedro se dirige a Ananias, pergunta a ele se ele vendeu a propriedade por aquele valor. E quando ele diz que foi, Pedro fala: tu mentiste ao Espírito Santo, não mentiste a homens, mas a Deus, e agora tu vai morrer. E na mesma hora o homem morreu. Pouco mais chega a Safira, a sua mulher. Pedro pergunta mais uma vez para ela: foi por esse valor que vocês venderam a propriedade? Foi não, mentiu também. Já levaram teu marido morto e agora tu vai morrer também. E a mulher caiu morta e sepultaram todos os dois. E todo mundo viu aquele milagre ali acontecer. E a Bíblia vai dizer, irmãos, capítulo 5, versículo 11: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. E dos outros, porém, ninguém ousava se juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Parece até uma contradição, né, irmãos? No versículo 13 diz: dos outros, porém, ninguém ousava se juntar a eles. E já no 14 diz
que a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que quando Deus começa a operar milagre, irmãos, e milagre não é só para curar não, também é juízo em cima daqueles que não querem nada com Deus. E aconteceu muito isso já na história da igreja. Juízo sobre aqueles que querem trazer prejuízo para a obra de Deus, para servir também de testemunho, que o negócio aqui não é brincadeira não, meu irmão. Na época de Daniel Berg Gunavig acontecia direto, irmão. Quem já leu o Diário do Pioneiro sabe como acontecia juízo, irmãos, em cima daqueles que ficavam tentando atrapalhar a obra do Senhor. Um homem lá ficou dizendo, esse Daniel aí daria uma boa comida de onça. Quando foi de madrugada, o povo ouviu uma zoada de barulho de onça lá na comunidade. Quando foram encontrar o homem que tinha falado isso, estava despedaçado, a onça comeu ele. O outro, quando Daniel Berg Gunavig estava batizando o povo lá nas águas, ficava brincando lá, se jogando na água e subindo, jogando na água e subindo. Uma certa vez ele desceu e não subiu mais. Foram encontrar ele dias depois, morto afogado. Porque não é só cura divina não, é bênção, a cura divina dá conversões, mas também juízo para aqueles que querem trazer prejuízo à obra do Senhor. Tinha uma mulher de Deus do passado, eu não me lembro o nome dela, irmão. Começo ali também da Rua Azul, é uma mulher extremamente usada por Deus, ela está lá no Generais de Deus. E essa mulher, irmãos, diz a história dela também que ela tinha todos os dons espirituais. E a história dela é tremenda, porque diz que uma certa vez ela estava pregando, e naquela época não era comum mulher pregar. E aí um camarada lá começou a querer atrapalhar a pregação, dizendo que mulher não podia pregar, que aquilo era coisa do diabo. E ela parou de pregar e disse, ou você se cala, ou o juízo de Deus vai sobre ti. E o homem não parou e continuou. E ela falou 3 vezes, ou você se cala, ou a mão do Senhor vem sobre ti, e o juízo de Deus será sobre ti. E ele não parou. Até que em um determinado momento ela disse, tu cruzou a linha. Eis aí a mão do Senhor contra ti, para que tu se cale. E meus amados irmãos, a história diz que a língua do homem começou a inchar. Instantaneamente o homem saiu correndo da reunião. E diz a história que o homem passou alguns dias, irmão, com a língua inchada a ponto de nem conseguir mais comer. E a família dele diz, ó, só tem uma solução. Volta lá e pede para a mulher te consertar. E ele chegou na reunião com a língua para o lado de fora, inchada. E quando ela estava pregando, ela olhou para ela e disse, diga, o que você quer? E ele apontou para a língua dele. E ela disse, eu não vou orar por você, se você não se arrepender dos seus pecados e entregar a vida dele a Jesus. E ele disse que queria, fez um sinal dizendo que queria. E ela foi e orou com ele, para que ele... a oração do pecador, né, como eles chamam, de confessar publicamente o nome de Jesus. O homem nem conseguia falar. Ele fez lá um gesto lá para poder dizer que queria. E quando ele terminou de orar, irmãos, ela deu uma tapa na cara dele. E quando ela deu uma tapa na cara dele, a língua do homem desinchou. E o nome do Senhor foi glorificado. Está lá no Generais de Deus, o azul. Aleluia. Não é só milagre de cura não, também tem juízo de Deus, irmão, para aqueles que querem atrapalhar a obra do Senhor. E quando a Bíblia diz assim, né, que dos outros, porém, ninguém se juntava-se a ele, é esses mesmo, irmão, aqueles que não quer nada com Deus, não se junta não. Quem não quer nada com Deus, quem quer brincar, quem quer atrapalhar, quem quer dar mau testemunho, quem quer trazer escândalo para a palavra de Deus, aqui não é o lugar não, procure outra. Mas aquele que quer viver a sã doutrina, este é o lugar. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mais à frente, Atos capítulo de número 8. A Bíblia diz, a partir do versículo de número 5: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo.
E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Presta atenção, ouviam e viam. Me lembrei agora, irmãos, daquele que Pedro disse, né? Em Atos 4:20. Nós não podemos parar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Meus amados irmãos, tem que ter isso, ver e ouvir. Não é só pregação não, o povo também tem que ver que Jesus está vivo, tem que ver Deus operando através da nossa vida, para que a gente possa dizer como Pedro: eu não posso parar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos, que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Oh, glória! Meu irmão, está aqui a solução para acabar os cultos fúnebres. Está aqui o remédio, está aqui a direção, para que os grilos, você não escute mais as cantigas de grilo nos cultos de oração. É milagre, porque onde há milagre, há alegria. E onde há alegria, a glória a Deus e aleluia. Aonde há alegria, irmão, o fogo desce e o nome do Senhor é glorificado. Ano passado eu contei aqui o testemunho, né, da irmã Edna, que foi curada. Houve grande alegria na igreja, a ponto de eu nem conseguir mais pregar. Se ouvia só o glória a Deus, aleluia, em línguas estranhas. Oh, coisa maravilhosa, irmãos, porque isso traz mesmo alegria para o povo, irmãos. Eu vou contar outra aqui da irmã Edna também, para que alegre o coração dos irmãos. Eu contei naquela oportunidade que a irmã Edna foi curada de um AVC. O irmão orou por ela, ela foi instantaneamente curada na hora, graças a Deus. E parece que Deus escolheu a irmã Edna, irmãos, para operar milagre através da vida dela, para servir de testemunho para aquele povo lá. Tempos depois desse milagre que aconteceu, a irmã Edna começou a sentir umas dores no peito. Ela foi no médico, e o médico olhou, fez o exame e disse: dona Edna, a senhora teve um começo de infarto, a senhora precisa fazer um cateterismo urgente. E ela está certa, foi para casa, ela comunicou à igreja, mas ela foi em outro médico, para ter a certeza do que aquele primeiro disse era verdade. E ela foi no outro médico, e o outro médico ainda foi mais incisivo e disse assim: dona Edna, se for possível, não passe nem em casa, vá direto para o hospital, porque a senhora precisa fazer um cateterismo urgente. E aí, meus irmãos, ela correu atrás, marcou a cirurgia lá no Hospital do Coração, e ela comunicou a gente o dia que ia, e era uma quarta-feira, o dia do culto de oração lá em Marizeiras. E ela disse: irmão, quarta-feira agora eu vou lá para o hospital para fazer a cirurgia. Tá certo. E aí ela foi, e aí eu estou indo para lá, para o Marizeira, irmãos, para o culto de oração. Quando eu estava indo, posso dizer como os profetas do Velho Testamento, né? Veio a minha palavra do Senhor, e Deus me lembrou daquela passagem, que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando por Pedro, e Deus mandou um anjo na cadeia para libertar Pedro. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu entendi a direção de Deus. Eu cheguei lá e eu disse: irmãos, estava vindo para cá, Deus me lembrou daquela passagem. Eu li a passagem e falei assim: olha, enquanto a igreja orava, Jesus visitou Pedro, o anjo visitou Pedro, libertou Pedro, e Pedro apareceu lá na casa onde os irmãos estavam orando. Irmãos, a irmã Edna está lá no hospital. E a gente vai orar aqui, não é para que dê tudo certo na cirurgia não, irmãos. Nós vamos orar aqui, é para que Jesus visite a irmã Edna lá e possa curar ela de maneira sobrenatural. Irmãos, todo mundo dobrou o joelho e começou a orar.
Enquanto a gente orava, irmão, vinha na minha mente várias passagens de Deus operando na hora. E eu comecei a orar nesse sentido. Senhor, Tu és o Deus que quando Elias clamou, Tu mandou fogo do céu na hora. Tu és o Deus que quando a igreja orou, Tu visitou a cadeia e libertou Pedro. Tu és o Deus que quando Josué orou, o sol parou. Tu és o Deus do agora. Tu és o eu sou. Tu não és o eu fui, eu serei. Tu és o eu sou. Visita a irmã Edna agora. Cura ela agora, Senhor. Terminou o culto de oração. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, tinha umas 300 mensagens no grupo da igreja. Quando eu fui olhar as mensagens, irmãos, era do filho da irmã Edna que foi para o hospital com ela. Ele relatando o que tinha acontecido lá. E ele dizendo para a irmã dele: Edivânia, o médico aqui disse que tinha que fazer os novos exames para poder detalhar melhor onde é que ia ser a cirurgia. E a mãe mostrou a ele os 2 exames que tinha feito, mostrando que os 2 médicos tinham dito que precisava fazer um cateterismo. Aí o médico agora fez ela fazer outro exame, e esse exame que fez agora está dizendo que ela não tem nada não. E o médico está dizendo que ela tem que ir para casa, que ela não tem nada. E meus amados irmãos, quando foi no grupo familiar, sexta-feira, a irmã Edna foi contar o que tinha acontecido. Irmão, foi instantâneo, foi na hora da oração. A irmã Edna começou a sentir uma coceira no peito. Ela disse: quando eu tinha uma ferida e quando estava coçando é porque estava cicatrizando. Deus está me curando agora. E quando ela tirou lá o outro exame, irmão, que o médico mostrou para ela que ela não tinha nada, o filho dela doido lá, indo atrás de assistente social e dizendo: não pode, doutor, não pode. 2 médicos disseram que ela tinha que fazer o cateterismo. E a irmã Edna, crente, disse: meu filho, Jesus me curou, meu filho, Jesus me curou. Aleluia. E o grupo familiar foi na casa da irmã Edna na sexta-feira. E tá lá, ela mostrou, o Arley foi comigo, ela mostrou os 3 exames, os 2 que o médico disse e o outro. Jesus curou de maneira sobrenatural, porque Ele cura, irmãos. Oh, glória a Deus. O segredo está aí, irmãos, para o fogo pegar de novo. É cura divina, é milagre. E aí, meus amados irmãos, vai haver grande alegria quando isso acontecer. Às vezes a gente fica pensando, nós da comissão, né? Fica pensando: rapaz, o interesse dos irmãos está muito pouco pelas cruzadas, né? É verdade. Às vezes uma Topic já não preenche mais todas as vagas. Está aqui o segredo, irmão. Eu duvido que quando sair a notícia de que Deus está curando, que Deus está ressuscitando, que Deus está expulsando demônio nas cruzadas, se não vai haver grande interesse para ir para as cruzadas, porque onde há milagre, há grande alegria, irmãos. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Continuando. Eita, Jesus. 9:15. Atos capítulo de número 9. A Bíblia vai falar acerca da cura de um paralítico. E na sequência, a ressurreição de Docas. Versículo 33 diz assim: achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitam em Lida e Sonora, as quais se converteram ao Senhor através da cura de Enéas. Mais na frente, no capítulo de número 40, a Bíblia vai dizer: mas Pedro, fazendo sair a todos, porque aqui era Docas que tinha acabado de morrer, e aí foram falar para Pedro, e aí Pedro chegou na casa, e aí a Bíblia vai dizer: mas Pedro, saindo, saía a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e
e vendo Pedro assentou, e ele dando-lhe a mão levantou, e chamando os santos e as viúvas apresentou-lhe viva. Isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. A todo momento a Bíblia está dizendo: é milagre e conversão, milagre e conversão, milagre e conversão, irmãos. Aleluia, Deus. Não há saída para nós, igreja. Tem que ter milagre para que haja conversões de alma. Lá em Atos capítulo de número 13, como eu disse, não era apenas cura, não era apenas expulsão de demônio, mas também juízo sobre aqueles que tentam atrapalhar a obra de Deus. E aqui tem mais um caso, aonde a Bíblia vai dizer que Paulo está evangelizando o procônsul, e Elimas, o macumbeiro, tentando atrapalhar o evangelismo. E a Bíblia vai dizer que Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para Elimas e disse assim, versículo 10: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, não cessas tu de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E na mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre eles, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Enquanto Paulo estava pregando, o procônsul estava prestando atenção, irmãos. Mas a Bíblia diz que ele não havia se convertido ainda. Mas quando ele viu diante dos olhos dele Elimas ficando cego, porque Paulo disse: tu vai ficar cego agora. A Bíblia vai dizer que ele creu maravilhado da doutrina do Senhor. Oh glória! E meu irmão, isso tem que acontecer no nosso meio, irmãos. Isso tem que acontecer no nosso meio. Atos 14, a partir do versículo 8. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, a qual nunca tinha andado. Este ouviu falar a Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Vou parar por aqui, irmãos. Eu quero enfatizar algo aqui muito importante, que eu julgo ser muito importante. Note, Paulo estava pregando, e vendo que ele tinha fé para ser curado, falou para que ele levantasse. Ele levantou e andou. E como foi falado aqui diversas vezes nessas pregações do pastor Glauco, tudo indica que ele despertou a fé dele para ser curado, porque na mensagem de Paulo ele falava sobre cura, irmãos. A mensagem de Paulo continha a cura divina, por isso despertou a fé dele para ser curado. E ele foi curado. Então note, nós precisamos de quê? Para curar os enfermos, para expulsar demônios, para ressuscitar os mortos? Fé. E o que é que faz a fé ser despertada? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, irmãos. E ouvir a palavra de Deus, isso é para os crentes também, não é só para os incrédulos não. Então ouvir sobre cura divina, ouvir sobre este tema, aumenta a nossa fé. E aí a gente vai começar a operar essas coisas, irmãos, para a glória do nome do Senhor. Então eu vejo aqui, diante desse texto, que há o que nós podemos fazer. E os dirigentes de congregação aqui, o que você pode fazer para ver as coisas mudar lá? Pregue sobre isso, irmão. Ensine sobre isso, busque entender, conhecer, leia livros sobre isso, e você vai ver a fé dos irmãos começar a aumentar, e Deus começar a operar através da vida deles. Irmãos, tem um homem de Deus do passado, o pastor cita muito ele aqui, chamado John D. Lake. Esse homem, irmãos, ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus na cura divina. Ele foi cheio do Espírito Santo lá em Azusa, e ele foi enviado para a África do Sul, para fazer missões lá. Tudo de maneira sobrenatural. Deus falou com ele para ele ir, ele não conhecia ninguém. Lá na África do Sul, Deus falou com uma mulher que tinha muitas posses, para ir lá no cais do porto,
que ia chegar lá um casal de missionário com os filhos, e ela deveria dar uma das casas dela para ele, e ela nem conhecia ele, nunca tinha visto ele. E ela foi para lá e ficava perguntando para todo mundo que descia do barco: vocês são missionários? Não. Vocês são missionários? Não. Até que ela foi até de onde leite: vocês são missionários? Somos. Tem quantos filhos? Tantos filhos. Pronto, é vocês mesmo. Deus falou comigo, tem uma casa para vocês aqui. Irmãos, esse homem foi um instrumento nas mãos de Deus. Nessa época lá, era a época da peste negra. E essa doença estava matando muita gente. As autoridades lá da África do Sul estavam dando, irmãos, um valor altíssimo para quem se voluntariasse a carregar os corpos, que ninguém queria, porque era altamente contagioso. E John D. Lake disse: eu vou, não precisa me dar nada não. E ele pegava os corpos e ia sepultar os que já tinham morrido, e orava pelos que estavam doentes, e Deus curava, e o homem não ficava doente. E ele cria, da mesma maneira que o pastor Glauco pregou aqui na quinta-feira passada, a vida de Cristo no corpo dele, que dava imunidade a ele para ele ficar doente. E ele falou assim para as autoridades, quando perguntaram a ele: por que você não fica doente? Como é que pode? Por que a doença não pega em ti? Ele falava que a vida de Cristo está no meu corpo. E aí ele falou assim: ó, faz um teste, pega a saliva de um dos mortos aí, pega um microscópio, bota na minha mão e olha no microscópio para ver o que acontece. E meus amados irmãos, quando pegava a saliva de um dos mortos e botava na mão dele, e via lá os germes, né, as bactérias, quando pegava na mão do homem, as bactérias morriam imediatamente. E esse homem, irmãos, ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus de cura divina. Só que houve uma fatalidade lá onde ele estava, a mulher dele morreu. Esses homens, irmãos, eles cometeram muitos erros também. E um dos erros dele foi não ter cuidado tanto da mulher dele. Ele pregava, ia para um canto, ia para o outro, e a mulher morreu de desnutrição, irmãos. Os filhos dele acusaram ele de ter matado a mãe dele. E aí acabou que ele saiu da África do Sul e voltou para a terra dele. Só que quando ele voltou, ele fez algo, irmãos, chamado de as salas de cura. Os discípulos dele, ele chamava os discípulos dele de técnicos de cura. Era como se fossem consultórios, aonde os enfermos vinham, e lá tinham os técnicos de cura, como se fossem os médicos, que iam ministrar a cura para que a pessoa fosse curada. E geralmente os técnicos de cura, quando era crente no caso, eles iriam dizer como a pessoa deveria ser curada pela sua própria fé. Ele ensinava a pessoa a ser curada pela sua própria fé, mas também orava pelos enfermos, eles também eram curados. E meus irmãos, os técnicos de cura, para entrar nesse ministério de John D. Lake, a faculdade, né, o TCC dele, sabe o que era? Você vai escolher um enfermo e vai orar por ele até ele ser curado. Você só vai entrar depois que ele for curado. A pessoa escolhia um doente e ia orar por ele até que ele fosse curado. Quando ele fosse curado é que ele podia entrar e fazer parte lá dos técnicos de cura. E esse homem, irmãos, ele ensinou, sistematizou, na verdade, o que ele cria e o que ele aprendeu com o Senhor acerca da cura divina. E esse conteúdo é disponibilizado para nós. Como eu disse, falar sobre isso aumenta a fé dos irmãos. E eu estava até pensando nisso, irmãos. A gente deveria fazer isso na reunião de pregadores itinerantes. Ensinar, né, passar para os irmãos, ler o Generais de Deus lá, que fala sobre a biografia dos homens que foram curados, ou que foram usados na cura divina. E ensinar também essa questão lá do que John D. Lake ensinava. Tem um vídeo de um homem, irmãos, que teve acesso a esse conteúdo de John D. Lake, e ele passou, tem um vídeo, depois eu vou mostrar para os irmãos, vou postar no grupo dos irmãos. E aí os irmãos retêm o que é bom, irmãos, que algumas coisas lá talvez não sejam tão adequadas, né, mas retém o que é bom. E aí eu anotei algumas coisas, irmãos, do que John D. Lake ensinava sobre essa questão de como ministrar cura. 15 segredos de como ministrar cura, de John D. Lake. Eu não vou citar todos aqui, o tempo não permite,
mas vou citar alguns aqui. Um deles: mate as vacas sagradas. Era o que ele dizia, era a expressão que ele usava. Mate as vacas sagradas. O que são as vacas sagradas? São pensamentos e crenças que vai atrapalhar de você ministrar cura e a pessoa ser curada. Por exemplo, que Deus não quer curar a todos. É uma vaca sagrada, tem que ser eliminada. Essa vaca sagrada, talvez muitos aqui tenham ela. Deus não quer curar a todos, porque, presta atenção, se eu crer que Deus não quer curar a todos, eu não vou orar pelo enfermo com fé. Por quê? Porque eu não sei se Deus quer curar ele ou não. E aí, meus irmãos, aonde tem dúvida, não tem fé, não tem espaço para fé, e Deus não opera. Lembre do que foi falado várias vezes aqui. Senhor, se tu quiser, tu pode me curar. Eu quero ser curado. E o homem foi curado na hora, porque é a vontade de Deus curar. E na verdade, irmãos, aqueles que se apegaram a isso para continuar enfermo, ou para não assumir a incredulidade. Não, eu sou doente porque Deus não quer me curar. Então você não deveria nem tomar remédio. Porque se você está tentando ser curado e Deus não quer lhe curar, você está indo contra a vontade de Deus. Outra vaca sagrada: eu não sou digno de ser usado por Deus. É outra coisa, irmão. Ou como eu tenho lutado com isso aqui lá no Marizeira, irmãos. Não sou digno. Aí a pessoa fica com aquele vitimismo, aquela questão de ficar se diminuindo. E aí muitas das vezes Deus está falando para ela: vai filha, ora lá por ele que eu vou te usar. Aí ela: não, eu não posso, eu sou pobrezinho, coitadinha. Igual aqueles 10 espias lá, eu sou como um gafanhotozinho na frente do gigante. Não, irmão, se aproprie daquilo que a palavra diz ao teu respeito. A Bíblia diz que Deus nos deu autoridade para pisar na serpente e nos escorpiões e desfazer as obras do diabo, irmão. Irmão, tem uma irmã lá em Marizeira, irmão, instrumento das mãos do Senhor, irmãos. Ela já orou por várias pessoas e elas foram curadas, mas ela tem esse problema. Ela poderia estar abundando no dom, mas muitas das vezes Deus não usa mais ela porque ela tem esse problema, irmão, de a todo momento ficar se achando indigna, a todo momento ficar com esse discurso de se diminuir. A gente tem lutado muito para tirar isso da irmã, pregando, ensinando o que a palavra diz. Irmã, você tem que se apropriar daquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. Só para vocês, irmão, terem uma ideia de como essa irmã é usada por Deus. Esses dias agora, tinha uma mulher lá em Marizeira que ela tinha problema no útero. Ela não podia engravidar. Ela engravidava, pouco tempo depois ela perdia o neném. E aí Deus falou com essa irmã para ir lá orar por ela, para ela ser curada. Quando chegou lá, Deus usou ela, irmão, na palavra do conhecimento, para revelar a doença que ela tinha e orar por ela, já dizendo assim: em nome de Jesus, tu vai agora ficar grávida, tu vai ter um menino, e o nome do menino vai ser Pedro, tu vai sustentar essa gravidez até o fim, e o nome do Senhor será glorificado. E ela foi embora para casa. Quando foi agora, esses dias, a mulher mandou mensagem para ela, dizendo, irmã Jéssica, vixe, revelei o nome da irmã, misericórdia. Eu quero lhe agradecer, irmã, porque eu já vou entrar nos 10 dias, e o Pedro está bem pertinho de nascer. Do jeito que a irmã falou, Deus operou. A mulher ficou grávida, foi um menino, e o nome do menino é Pedro, e o nome do Senhor está sendo glorificado através disso, irmãos. Ela já orou por vários irmãos que foram curados. Mas muitas das vezes, irmãos, ela fica com esse pensamento que muitas das vezes impede dela ser mais usada. Irmão, em nome de Jesus, não fique com esse pensamento não. É por graça, irmão. Lá na cura do coxo, Pedro vai dizer: por que vocês estão olhando para nós como se pela nossa própria virtude ou santidade nós fizemos andar esse homem? Não é nem por virtude nem por santidade, é por graça. É por graça, irmão. Outra coisa: fale com a doença como quem fala com uma pessoa. Não implore, ordene.
Seja agressivo. Gostei dessas coisas aqui, irmãos. 3 coisas eu falei aqui rápido. Primeiro, fale com a doença como quem fala com a pessoa. Segundo, não implore, ordene. Ele não orava pelas pessoas, ele ordenava. Em nome de Jesus, eu te ordeno câncer, eu te ordeno dor na coluna, eu te ordeno dor de cabeça, sai em nome de Jesus. E ele diz: desenvolva a sua agressividade. Oh, glória! Irmãos, quinta-feira passada o pastor disse: irmãos, quem está enfermo vem para cá para frente. Veio quase a igreja todinha. Aí o pastor disse: eu convido os irmãos a ir orar pelos enfermos. Aí os irmãos, muitas das vezes, não vai. Nós temos que ser agressivos, irmãos, e ordenar. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, viu? Eu orei aqui por algumas pessoas. Eu não creio que os irmãos estão com demônio não, viu, irmãos? É porque eu aprendi com o João de Leite. Porque eu orei dessa maneira, né? Em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, doença maldita, sai, bate retirada do corpo do meu irmão, em nome de Jesus. Outra coisa, seja guiado pela palavra e não por emoções. É aquela história, né? Às vezes os irmãos ficam esperando sentir alguma coisa para poder ir. Irmão, você não precisa sentir nada não, a ordem já foi dada. Impõe as mãos sobre os enfermos e eles curarão. Você tem que ser guiado é pela palavra, não é por emoções. É como Smith Wigglesworth, né, que foi uma certa vez na reunião dos Quakes. E os Quakes tinham esse costume de ficar calado até que o Espírito se movesse em alguém, para que ele se levantasse e começasse a pregar. Aí um dia o Smith foi para lá, e aí quando todo mundo ficou calado, o Smith se levantou e começou a pregar. E aí quando terminou o culto, os irmãos foram perguntar: como é que pode o Espírito ter se movido tão rápido em você? Aí o Smith foi dizer: é porque quando o Espírito se move em mim, eu me movo no Espírito. Aleluia! É assim que tem que acontecer, irmãos. A ordem já foi dada, é você levanta, impõe as mãos e Jesus vai operar através da sua vida. Vamos ficar de pé, o tempo já se passou. Oh, glória a Deus. Tem muitas outras coisas, viu? Em nome de Jesus, em breve nós vamos falar, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Senhor Deus, aumenta a nossa fé, Senhor. Faz-nos ter esta fé agressiva, esta fé viva, para orar pelos enfermos e verem serem curados. Faz milagres, meu Deus, através das nossas vidas, em nome de Jesus, para que as coisas possam mudar, para que o teu nome seja glorificado, para que o reino do Senhor avance e que o reino das trevas recue, meu Pai. Senhor, se há alguém enfermo aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, que esta doença maldita bata em retirada, em nome de Jesus, Senhor. Glorifica o teu nome, meu Deus, em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai.